Opa, pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês algo um pouco mais complexo pelo nosso construtor, que é esse desafio aqui de fazer um fluxo integrado à Google Agenda, oferecendo realmente apenas dias e horários disponíveis, né, na Google Agenda. E esse fluxo de agendamento vai ser bem simples. A gente vai perguntar a especialidade, data e horário e cadastrar na Google Agenda, tá? Isso aqui pode virar algo altamente complexo, tá? Então, eu entrando aqui no menu construtor de fluxos, que eu já deixei aberto aqui, eu vou começar do zero. Mas, inclusive, já tem um modelo aqui do completo, que eu já abri aqui também, que pode perguntar, por exemplo, qual o seu plano, qual o estado, cidade, unidade, se tiver várias unidades físicas na mesma cidade, né? Qual a especialidade, qual profissional, qual o tipo de consulta, que pode ser tipo retorno, exame, etc. Data, horário e depois cadastro, né? Além de outras coisas, tá? Da integração aqui, de pegar feedback também e tudo mais. Nesse exemplo aqui, como eu falei, a gente vai seguir só a especialidade, data e horário e a gente vai fazer do zero, tá? Eu vou explicar como a gente vai fazer aqui agora. É, Bom, primeiro de tudo, o mais comum é a gente ter uma boas-vindas, né? Olá, seja bem-vindo, como posso te ajudar, né? Esses detalhes, assim, não é o foco do vídeo, mas vamos fazer algo mais palpável, né? E aí a gente pode adicionar algumas opções, que é agendamento. Agendamento, falar com atendente. Vou deixar só esses dois, tá? Poderia colocar um endereço, tirar dúvidas, outras coisas, mas não é o foco. O falar com atendente normalmente é só uma ação aqui, de... são duas ações na verdade, de pedir ajuda humana seguido do bloquear o robô. Né? O pedir ajuda humana coloca ele na fila lá na central de mensagens e bloquear o robô, realmente o robô para de funcionar. E o foco nosso aqui é no agendamento. Então, aqui começam alguns conceitos que a gente não tem muitos vídeos falando sobre isso, que é a ação de se integrar com um sistema, integrações com sistemas. Você vai ver que vai aparecer isso aqui. Eu posso escolher algumas integrações já pré-definidas aqui, tá? Com diversos softwares. E nesse caso, eu vou colocar a Google Calendar, tá? Nesse primeiro momento, eu configurei aqui um fluxo que eu já deixei as especialidades no tipos de consulta, né? Se você não conhece, ele fica aqui no menu configurações, Google Agenda. No tipos de consulta é onde eu defino coisas, por exemplo, para cada... Que nesse caso aqui eu deixei as especialidades para esse exemplo, mas eu posso fazer de outras formas, posso cadastrar vários profissionais e definir diferentes tipos de consulta para cada profissional. Nesse caso, eu só cadastrei um profissional, a equipe da clínica, deixei os tipos de consulta aqui. Aqui a gente define até quantos dias eu quero oferecer a partir de agora, né? Quantos tempo de duração de cada agendamento, enfim, qual a unidade, né? Se tiver várias unidades aqui de endereço de clínica, né? Quantas pessoas devem agendar por horário, podem agendar por horário, se você quiser fazer overbooking. E isso eu escolho para cada uma das opções, tá? Eu deixei aqui 5 exemplos de especialidade. Isso aqui não interessa, acho que o que vai interessar também em breve é essa visualização da agenda. Perceba que a gente deixa um marcador, que a gente chama, tá? Que é esse consultas, né? Que é justamente para indicar para o robô quais horários ele pode agendar. E esse marcador a gente também cita aqui, ó. O marcador é consultas, tá? Ele só pode agendar onde tiver consultas. E aí ele não vai oferecer sábado, domingo e assim vai. Beleza. Quando eu chego aqui no fluxo, primeiro de tudo, antes de escolher data e horário, eu vou escolher o tipo de consulta. Eu preciso obter os tipos de consulta para trabalhar nas próximas perguntas. Quando eu escolho aqui o método de obter tipo de consulta, você percebe que não tem nenhum asterisco aqui, nenhum campo, nada é obrigatório. Ele simplesmente vai pegar, se eu não preencher nada, ele vai pegar e vai
vai listar todos esses tipos de consulta aqui, tá? Legal. Deixa eu fechar esse outro aqui para não confundir. Legal. Tem algumas coisas aqui, indica se o tipo de consulta está coberto pelo plano, estado. Isso aqui, se você quiser detalhar, pô, esse tipo de consulta é só para estado tal, só para cidade tal. Enfim, tem algumas opções aqui, mas para o meu exemplo eu não vou precisar preencher nada disso, tá? São configurações mais avançadas. E aqui eu só vou mapear em qual variável eu vou salvar esses tipos de consulta, que nesse caso vai ser um array, né? Vai ser um grupo de dados ali. Eu vou salvar aqui em tipos de consulta disponíveis. Tipos de consultas disponíveis. Beleza, é uma variável do cliente, tá? Legal. Vou salvar e fechou. Depois disso, até para a gente fazer o teste aqui, vou fazer o seguinte: eu vou colocar só uma pergunta aqui. E vou botar qual especialidade você deseja agendar. E já vou deixar aqui uma resposta rápida, onde eu vou justamente trazer esse tipo de consulta, tá? Tipo de consultas disponíveis. Beleza. E a gente pode até, deixa eu só verificar se eu estou na clínica certa. Estou. Já linkei com a clínica que eu queria, que é essa clínica aqui, clínica médica, né? E eu vou fazer um teste aqui. Vou deixar só assim para a gente chegar só até o tipo de consulta, tá, pessoal? Eu vou testar aqui, começar e vamos lá. Se eu for para o fluxo de agendamento, ele deve... Bom, ele pegou qual a especialidade e ele imprimiu aqui, inclusive se eu passar o mouse em cima, ele mostra, né? Clínico geral, cardiologista, ele imprime, apesar de eu estar colocando como se fosse uma opção só, mas ele já tem essa inteligência de separar, tá? Em várias opções. No WhatsApp ficaria também, a lista suspensa, isso tudo já é automático, tá? Legal. Então, ele trouxe justamente aqui as opções, né? Que tem aqui nessa clínica, sem muita complicação. Depois que eu pego o tipo de consulta, o mais comum é eu perguntar a data e depois o horário, que é o que eu vou fazer aqui agora. Antes disso, a gente só precisa aqui definir, quando ele escolher o tipo de consulta, eu vou salvar em outra variável, tá? Que é o tipo de consulta escolhida. Você vai ver que a gente vai usar isso aqui nos próximos passos, tá? Então, quando ele escolher, aqui na engrenagem eu já salvo nessa outra variável aqui. Beleza, pegou o tipo de consulta, o próximo passo é a data. Eu vou criar de novo uma ação de integração com a Google Agenda. Integração com sistemas, vou colocar aqui Google Calendar. Dessa vez eu vou escolher obter datas. Perceba que agora já tem um campo obrigatório, que eu preciso, no caso, passar o tipo de consulta que foi escolhido, que eu quero obter as datas, para depois salvar num array de datas, né? Numa variável que vai ficar o array de datas. Eu vou só colocar aqui, então, o tipo de consulta escolhida. Tem outras coisas, enfim, tem intervalo mínimo e máximo, mas normalmente por aqui mesmo você consegue configurar também, então nem precisa se preocupar muito com essas coisas. O formato de data, enfim, algumas coisas aqui que eu também não vou mexer para esse exemplo, tá? São coisas mais avançadas. E aqui eu vou salvar em datas disponíveis. É do cliente, beleza. Salvei, vou fechar aqui. E perceba que vai ser praticamente o mesmo passo a passo aqui que eu fiz para o tipo de consulta. E a gente vai, inclusive, repetir mais uma vez para os horários, né? Então, qual data você deseja agendar? E aqui eu deixo a resposta. Data
datas disponíveis, tá? E, de novo, já vou salvar aqui em data escolhida. Vou criar essa variável aqui. Beleza, eu já vou fazer tudo aqui e depois a gente faz o teste completo, tá? Vou zerar aqui o teste e vou fazer logo tudo aqui. A aproximação, depois que eu tenho a data, é pegar o horário. Então, vou fazer uma ação de integração com o sistema, calendário. O método aqui vai ser obter horários, tá? Perceba que nos horários ele já me pede tanto o tipo de consulta quanto a data. Então, eu vou passar as variáveis aqui, tipo de consulta escolhida. E aqui eu vou colocar a data escolhida. Data escolhida. De novo, tem outras coisas aqui, mas nesse caso não vou perder muito tempo com isso. Depois aqui eu vou escolher horários disponíveis, que a gente vai oferecer esses horários aqui para o pessoal agendar, né? Então, sigo para mais um bloquinho de conteúdo. Pergunta. Qual horário você agendar? Pessoal, isso aqui pode ficar bem complexo quando se fala também de ChatGPT, dá para fazer algo bem mais inteligente do que esse modelinho de árvore de decisão, tá? Mas vamos, nesse vídeo, se limitar a isso, tá? Resposta rápida. Aí aqui eu vou oferecer, na verdade é horário, né? Horários disponíveis. E o que ele escolher, eu já vou salvar em horário escolhido. Por fim, eu posso só fazer um resumo aqui para o cliente. Vou criar um texto aqui. Os dados do seu agendamento são. Aí eu boto especialidade. Aí posso colocar aqui a especialidade escolhida. Na verdade é o tipo de consulta, né? E data. Já está aqui. E horário. Na verdade, o de horário eu ainda nem criei. Deixa eu criar aqui. Horário escolhido. Vamos vir aqui. Horário escolhido. Beleza, posso escrever outras coisas e tal, mas para efeito de exemplo, vamos imprimir isso. E por último, e mais importante, é a gente cadastrar esse agendamento lá na Google Agenda, né? Então, a última ação aqui de integração com o sistema Google Calendar é a gente... Perceba que tem muita coisa, tá, pessoal? Assim, enfim, o céu é o limite aqui, mas o que eu preciso nesse momento é criar o agendamento, criar a consulta, né? E aí eu vou passar essas variáveis com asterisco são obrigatórias, então eu vou passar aqui tipo de consulta escolhida, data escolhida e por último o horário, né? Horário escolhido. Assim, uma coisa que é importante também no caso de Google Agenda é o título lá do compromisso, né? Agendamento de... Aí normalmente coloco o nome aqui. Opa! Eu estou no campo errado. Nome do paciente, descrição do compromisso. Isso aqui fica quando você abre o compromisso lá na Google Agenda, né? Então, eu posso deixar especialidade, tipo de consulta escolhido. Data e horário não precisa, que já vai estar lá, né? Mas eu posso botar o endereço da unidade, endereço. Que na verdade é uma variável da clínica, né? O endereço.
Isso. Enfim, posso colocar aqui, não vou complicar muito. E aqui nessa parte aqui eu não preciso salvar em nenhum campo, tá? Eu estou só jogando lá para cadastrar na Google Agenda, então não preciso nem registrar nenhuma saída. Só para finalizar e a gente no final parar aqui para a gente conferir se deu tudo certo. Você precisa de mais uma ajuda. Beleza. Vou me limitar a isso aqui, ele vai parar e assim vai. Agora a gente vai ver se funcionou, né? Inclusive, isso aqui é um espelho da Google Agenda, tá? Então a gente só embeda aqui. A gente também vai verificar se realmente vai aparecer aqui no final, tá? Então vou começar aqui uma interação e vou aqui para o fluxo de agendamento, tá? Agendamento, ele trouxe, né, as coisas lá, cardiologista. Ele está me oferecendo 29, 30 e 31. Por que ele ofereceu isso, né? O tipo de consulta aqui de cardiologista, ele só me oferece os próximos, de agora até os próximos 5 dias, e é para agendar 30 minutos, tá? Quando a gente acabar aqui. Se você perceber, ó, agora já é mais de 18, então ele não oferece mais o dia 28, mas ele ofereceu o dia 29, 30 e 31. Dia 1 e dia 2 é sábado e domingo que não tem horário disponível, né? Por isso que ele não oferece. Então, beleza. Vou escolher aqui a sexta-feira. Ele vai me oferecer também só os horários lá que estão disponíveis e dentro do marcador. Então, isso aqui a gente escolheu para oferecer 8, né? Mas eu posso também fazer um código aqui para oferecer menos horários, né? Posso até fazer aqui também. Aqui você pode configurar, né, algumas coisas. Eu posso pedir para me retornar menos horários, enfim. Beleza, por padrão ele já traz 8. Na verdade, esse aqui está trazendo todos, mas eu poderia limitar. E perceba que ele não vai trazer os horários ocupados. Por exemplo, 17 horas aqui ele não vai trazer, né? 17, 17 e meia, esse horário aqui das 2 e meia. Então ele já está todo integrado para não oferecer. Aliás, é o horário das duas, né? É o horário das duas, desculpa. Os das 2 e meia está disponível. E aí a gente vai escolher aqui algum horário. No final ele vai fazer o resumo, né? Como a gente falou. Deve ter criado a consulta e parou aqui nesse bloco que está esperando a resposta do usuário, tá? Então, cardiologista, 31 do 1, 2 e meia. Eu vou só atualizar a tela aqui, que essa interface não atualiza em tempo real. E vamos ver aqui. Pronto, agendamento de nome, meu nome ficou nome, na verdade, porque eu não coloquei nenhuma pergunta de nome aqui, né? Quando é no WhatsApp ele já pega automático, mas eu posso fazer também uma pergunta de nome para vir direitinho aqui. Agendamento de nome, especialidade cardiologista, endereço nome, que a gente também não configurou o endereço. Que na verdade é um campo que fica aqui. Eu não configurei nesse exemplo aqui. Mas sem problemas. O que eu queria passar nesse vídeo era isso mesmo. Tem como deixar isso tudo muito mais complexo, né? Tem como criar várias regras aqui, plano de saúde, enfim. Mas o objetivo era mais explicar essa parte das integrações com o Google Agenda, tá? Então, além de Google Agenda, existem diversos outros sistemas aqui que podem ser mais complexos. Normalmente o mais simples é o Google Agenda mesmo, porque já está tudo pronto, não precisa passar token, né, essas coisas, porque quando você liga aqui na cloud, você já dá essa autorização dos tokens, tá? Então, elimina essa parte, mas, por exemplo, quando vai ligar um Clinicorp, um controle odonto, um Figo, existem algumas complexidades a mais que são os tokens, tá? Mas isso aí a gente pode trabalhar em outro vídeo. E por hoje é só. Muito obrigado.